Olá, muito boa noite. É um prazer estar de novo aqui com você no Segunda Opinião, trazendo opinião para que você possa também formar as suas opiniões variadas, né? Como todas as segundas, eu tenho hoje a companhia do Flávio Gordon, mas estamos trazendo de volta a Karina Michelin, que não vinha aqui ao Segunda Opinião já há algumas semanas, e a Fabiana Barroso, que esteve mais recentemente. É muito bom ter esse time aqui também formado junto, hoje que a Paula Marisa tinha compromisso, não pôde participar. Às vezes a gente muda o formato aqui. Então, vou começar uma boa noite para o Bendito Fruto. Aqui o Flávio já tem se acostumado, né, a dividir tela com a mulherada. Tudo bem, Flávio? Boa noite, Cris. Sempre um prazer estar aqui com vocês e com a nossa audiência. E eu acho que hoje a gente selecionou um tema muito relevante e que a gente precisa voltar e resgatar, talvez aquela que foi a primeira grande verdade estigmatizada como fake news, só que na época nem existia o termo ainda, para explicar vários dos eventos presentes, né, que é o famigerado Fórum de São Paulo, né, que na época a imprensa tentou, por muito tempo, fingir que não existia, né, chamando qualquer um que falava disso de paranoico, conspiracionista, espalhador de fake news, etc. Karina Michelin, bem-vinda, como sempre, um prazer ter você de novo conosco. Boa noite. Muito obrigada, Cris, por estar aqui mais uma vez, me dando essa oportunidade. Já estava com saudades, fazia tempo já que a gente não se via. Muito boa noite ao Flávio, à Fabi, a toda a nossa audiência. Sempre uma honra estar aqui com vocês. E a Fabi, que esteve mais recentemente, mas nas últimas semanas também não, né, Fabi? Então, a gente está sempre com saudades. Bem-vinda ao Segunda Opinião mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Flávio. Prazer, Karina. Acho que é o primeiro programa que eu faço contigo e eu acompanho seu conteúdo, é muito bom. E a todos da Gazeta do Povo, a gente sempre tem prazer em trabalhar aqui, Cris. Muito obrigada por tudo. E vamos em frente, porque Conselho de Puebla, né? Nada mais é do que Foro de São Paulo e não tem conversa, não. Exatamente. Eu vou pedir para o Lucas, que está nos acompanhando aqui nos bastidores, para trazer uma reportagem publicada ontem na Gazeta do Povo e que foi a inspiração, digamos assim, para a gente debater esse tema aqui no programa, que é a reportagem sobre o fato de Lula não ter assinado aí a manchete. Ó, na ONU, governo Lula não assina a declaração que condena a ditadura de Daniel Ortega. Flávio, nada menos do que 55 países estavam ali reunidos nessa declaração, condenando, obviamente, a ditadura na Nicarágua, que está cada dia mais forte e mais violenta, né? Expulsando, retirando cidadania de nicaragüenses natos, expulsando pessoas do país, sem falar em prendendo, enfim, jornalistas, adversários políticos, expulsando padres, freiras, essa perseguição religiosa também, e Lula não quis assinar essa declaração. Cris, esse é mais um daqueles episódios que só se explicam se a gente entende o que é o Fórum de São Paulo, né? Independente do nome, né? Tipicamente dos movimentos comunistas ao longo da história, eles mudam de nome para suas organizações, para suas, digamos, para seus modos de atuação, eles mudam de nome frequentemente, né? Inclusive eu falei um pouco no programa passado sobre isso, essa mudança de nome, mas esquecendo os nomes, a gente tem que tentar entender a substância do que é essa organização, né? E eu me lembro, como eu falei na introdução, que essa organização foi tida como inexistente, né, por boa parte da imprensa. Eu me lembro, por exemplo, em 2002, ali, dias depois do Lula ter sido eleito pela primeira vez, né, do dia 30 de outubro, o intelectual historiador Luiz Felipe Alencastro, que era colunista da Veja na época, ele estava fazendo uma palestra ali no Council of Foreign Relations, né, que é aquele think tank americano, um dos mais poderosos think tanks globalistas hoje do mundo, e ele falava assim, né, que o Fórum de São Paulo era uma invenção de um jornalista muito conservador no Brasil. Ele fazia referência ao falecido professor Olavo de Carvalho, só que ele falava assim, isso aí nunca existiu, né? A gente não sabe de onde veio isso, a gente nunca ouviu falar disso, né? Foi essa invenção desse jornalista, né? Então, durante um tempo, essa era a tônica da imprensa, falar que o negócio sequer existia, né? No segundo momento, a gente tem, como ficou difícil de esconder, porque os seus próprios protagonistas do fórum, Lula, o Zé Dirceu e muitos outros, começavam a falar da importância, né? O PT, por exemplo, tem um vídeo dele de um dos seus congressos nacionais falando da importância estratégica do fórum para
para a ascensão da esquerda latino-americana. Então, como já não era possível esconder a existência dessa entidade, né, que reunia partidos e movimentos de esquerda do continente inteiro, incluindo movimentos terroristas, narcotraficantes, como a FARC, o MIR e outros grupos, né? Então, eles passavam a falar que era só um fórum inócuo de debate, né? Tem, inclusive, uma reportagem interessante de 2008, na época na Veja, uma videoreportagem narrada pelo nosso colega da Gazeta, o Diogo Schelp, mas que o Diogo comete um erro de interpretação, né? Porque ele é uma reportagem crítica até ao Fórum de São Paulo. Inclusive, nesse encontro de 2008, 14ª edição do Fórum, aparece o Daniel Ortega na mesa, junto com o Luiz Eduardo Cardoso e outras figuras do PT, o Rui Falcão, se eu não me engano. Mas aí Diogo Schelp fala que aquilo é um encontro de dinossauros, ou seja, como se aquilo fosse uma coisa monótona, fósseis ideológicos que seriam tão perigosos quanto os dinossauros são hoje em dia, ou seja, não ofereceria perigo nenhum, uma vez que estão extintos, né? Só que aí a gente começa a lembrar de declarações de personagens do Fórum, né? Por exemplo, o discurso dos 15 anos do Fórum de São Paulo, que o Lula deu quando era presidente, e que ele falava que o Fórum era uma construção de uma entidade que, digamos, os diversos líderes ali da esquerda latino-americana podiam, essa expressão que o Lula usa, podiam falar como amigos, né? Não era uma relação de chefe de Estado para chefe de Estado, né? E o Lula fala, inclusive, a gente podia falar sem que parecesse, sem que as pessoas entendessem qualquer interferência política. Isso é um discurso que está, inclusive, na biblioteca da Presidência da República, qualquer pessoa pode encontrar. É um discurso celebrando os 15 anos do Fórum de São Paulo. O discurso foi proferido em 2015, né? 2005, desculpa. E o Lula fala isso assim com toda a naturalidade, mostrando, ou seja, que os presidentes ali, eles tomavam decisões de política externa dos seus países sem passar pelo Congresso, sem passar pelos trâmites legítimos que deveria ser, eles faziam uma ação entre companheiros, né? E essas ações a gente não pode, sem você entender, digamos, essa coordenação estratégica e informal, sempre informal, né? Isso é uma coisa também, o erro de interpretação do Diogo Schelp e de outros, por exemplo, é tentar entender o Fórum a partir das reuniões públicas ali, né? E, na verdade, o Fórum é tudo aquilo que acontece, digamos, entre as reuniões, né? As reuniões são apenas a manifestação mais aparente, assim, mas o Fórum de São Paulo é realmente as articulações entre suas principais lideranças, né? Que eu chamo de os falcões do socialismo latino-americano, né? O Lula, o Zé Dirceu, o Chaves, o Maduro, né? Esses encontros que eles têm, digamos, nos bastidores e que determinam as políticas externas dos seus países, né? Então a gente pode lembrar, por exemplo, de várias atitudes, de várias decisões que seriam totalmente incompreensíveis por exemplo, sem essa articulação do Fórum, né? Uma das primeiras, que tem a ver com, inclusive, com um assunto que a gente vai tratar aqui, desculpe me alongar um pouquinho, mas porque é preciso fazer essa retrospectiva, né? Uma das primeiras, por exemplo, foi uma reunião entre Cristina Kirchner e o Ahmadinejad, né? E a gente entende hoje por que a Cristina Kirchner tentou proteger o Irã da participação do governo iraniano naquele atentado que teve, se eu não me engano, em 94, na Argentina, na Associação Israelita-Argentina, né? Que tinha participação do governo iraniano, e a Cristina Kirchner fez tudo para proteger, inclusive, aquele procurador Alberto Nisman estava denunciando a Cristina Kirchner e foi suicidado na véspera de apresentar o seu relatório no parlamento argentino, né? E hoje a gente sabe, por exemplo, através do livro do Leonardo Coutinho, nosso colega de Gazeta, que ele tem um livro chamado Hugo Chávez, o Espectro, né, sobre toda a importância estratégica do Hugo Chávez para os movimentos revolucionários e terroristas, não só na América Latina como no mundo. A gente fica sabendo que essa participação da Cristina Kirchner, por exemplo, fazia parte de um acordo secreto aí de participação, de um acordo nuclear entre a Argentina e o Irã, né? A gente vai falar provavelmente hoje da notícia dos navios iranianos atracados aqui no Brasil, e a gente lembra que nessa época a Cristina Kirchner já fazia, e com intermediação do Hugo Chávez, já tinha toda uma estratégia para favorecer o programa nuclear iraniano, que a gente sabe que é um programa nuclear belicista, que tem entre os objetivos já declarados era o de exterminar o Estado de Israel, né? Outros acordos que a gente não entenderia
sem levar em conta o Fórum de São Paulo, é a construção da refinaria Abreu e Lima, por exemplo, né, que sempre, que Hugo Chávez também teve um papel decisivo, sempre em prejuízo, né, as decisões tomadas pelo governo petista, sempre em prejuízo do Brasil, em favorecimento dos seus companheiros, né? O custo inicial dessa obra foi 2,3 bilhões de dólares, né? E acabou sendo até um custo 20 vezes maior do que isso, e o Brasil arcou com quase todo esse prejuízo, né? Depois você tem também o caso do Evo Morales, né, que é as refinarias da Petrobras, e o Lula confessando isso numa reportagem, eu não me lembro qual foi o ano, ele falou, o Evo, acho que foi 2015 que ele confessou isso, ele falou, o Evo me perguntou, como vocês ficarão se nós nacionalizarmos a Petrobras? E o Lula falou, o gás é de vocês. Ou seja, e ele contava isso meio rindo, né? Era uma ação também entre companheiros. A gente pode pensar no Mais Médicos, programa de transferência de dinheiro para o regime cubano, né? Utilizando os médicos como escravos, né? Trabalho semi-escravo. Construção do metrô de Caracas, tem tanta construção do metrô de Caracas, a gente tem vários. E, entre eles, a gente tem a construção da usina hidrelétrica lá na Nicarágua, né? Que é a usina de... Como é que é o nome daquela usina? Tumarim, né? 2009 a presidente da Nicarágua atual fez no discurso de... Agora, acho que foi no discurso de posse, se não me engano, já o anúncio, né, de que terminariam agora, depois de 4 anos do Brasil interrompendo os investimentos, voltaria... Na época, o tribunal, o TCU, encontrou irregularidades, mas o plano do PT, ou seja, era dar 500 milhões de dólares, depois esse valor subiu, né, passou para 1,2 bilhão de dólares, né, para a Nicarágua, ou seja... tudo isso você faz parte de, digamos, esses presidentes. A gente não pode entender o Fórum de São Paulo, e quando esses representantes do Fórum chegam ao poder nos seus países, a gente tem que esquecer as fronteiras nacionais, né? Eles já não atuam como chefes de Estado atendendo aos interesses dos seus países. Eles se servem dos seus países, né? E o Brasil, durante muito tempo, teve um papel estratégico de funcionar como caixa eletrônico do Fórum, né? Então, distribuir, com o país mais rico da região, distribuir dinheiro para os projetos de poder dos companheiros. Então, eles se servem dos seus países para alimentar esse projeto de poder comum. Sem o Fórum de São Paulo, a gente não entende nenhuma dessas decisões e a gente não entende esse apoio, digamos, apoio tácito que o Lula continua dando ao Ortega ao se recusar a assinar essa declaração. Estranhamente surpreendeu, né? Alguns jornalistas estão surpresíssimos, né? Como é que o Lula fez isso? Lembrando que eles só podem estar surpresos se eles acreditaram na censura de que isso era uma fake news, né, durante a campanha eleitoral. Exatamente, mas é o mesmo jornalismo que tempos atrás dizia que era fake news o alerta que o professor Olavo fazia a respeito da existência do Foro de São Paulo e das intenções, né, não reveladas até então do Foro de São Paulo. Exatamente, e a gente lembrar que o TSE, né, na figura do juiz Paulo de Tarso Sanseverino, censurou qualquer menção a isso, alegando que isso era uma inverdade e que prejudicaria a honra do PT você falar das associações, quando essa associação sempre esteve evidente. Quem estude minimamente o Fórum de São Paulo, o Lula já se encontrou com o Ortega, o PT já emitiu declaração de apoio ao Ortega, o Ortega esteve em vários encontros do Fórum, né, acho que na década de 2010, mais ou menos, o Lula esteve com o Ortega e mais uma vez falou da participação, defendeu a participação num projeto comum, progressista para a América Latina, né, ou seja, aquilo que sempre foi consabido por todos que estudam minimamente a política latino-americana nas últimas décadas, foi censurado como uma inverdade e, mais uma vez, de qualquer maneira, a verdade acaba triunfando e superando a censura. A gente vê essa decisão aqui do PT não condenando o Ortega, justamente porque não poderia condenar, porque o Ortega faz parte das alianças estratégicas do PT ao longo de anos, né? O Ortega faz parte do eixo de sustentação do PT e de todos os movimentos socialistas aqui da América Latina. Então, não surpreende quem conhece minimamente essa história recente, né? Eu vou já jogar para a Karina. Acho que a Karina estava com saudades das aulas do Flávio Gordon, né? Eu deixei ele se alongar aqui, porque realmente é muito importante esse retrospecto, primeiro, de como que os brasileiros ficaram sabendo sobre o Foro de São Paulo, foi através do professor Olavo de Carvalho, que era até então conhecido apenas como colunista de alguns grandes jornais aí, porque ele durante muitos anos trabalhou realmente escrevendo para grandes jornais, antes de se firmar como um professor de filosofia, já era autor, né, já publicava livros também, mas já havia aquela birra
de alguns jornalistas querendo botar para escanteio uma pessoa que estava se sobressaindo muito por conhecimento mesmo, aquele clubinho dos que preferem a mediocridade. Eu já dou uma chapuletada aqui na minha categoria, porque infelizmente conheço bem e sei do que se trata. Aí depois houve essa mentira deslavada, não existia o famoso consórcio de imprensa ainda, não autodenominado, mas já atuavam num corporativismo gigantesco na época para desmentir quem eles consideravam opositores. Um deles era Olavo de Carvalho, já no prenúncio ali, né? Nem tinha conservadorismo identificado no Brasil, ninguém sabia quem era, já era deputado, mas ninguém conhecia o deputado Jair Bolsonaro, não tinha nada disso, né? Isso. Mas lá atrás era fake, e nem usavam o termo fake news, mas era o que hoje diriam fake news falado fora de São Paulo. Exato. E eu lembro das primeiras passeatas contra a Dilma, logo depois do anúncio da vitória do segundo turno de 2014, em São Paulo, já tinha cartazes de abaixo o Foro de São Paulo no meio das passeatas pedindo impeachment da Dilma, porque os pedidos de impeachment da Dilma começaram assim que ela ganhou o segundo turno, né, o segundo turno da reeleição. E antes disso já tinham aparecido alguns cartazes nas passeatas a favor da Lava Jato. Então, embora o Foro de São Paulo seja lá de 1990, foi ali pelo ano 2009, 2010, quando começou a Lava Jato, que essa conversa começou mais forte. Então, é muito bom esse retrospecto todo para a gente entender. Aqueles antigos integrantes de uma reuniãozinha de esquerda, os dinossauros, né, como o Flávio bem lembrou aqui, que um colega nosso assim o definiu, esses aí todos viraram governantes de países aqui da América do Sul. E eu tenho para mim, que talvez ele não tenha escrito, Flávio, com todas as letras, mas a intenção final é formar a União das Repúblicas Socialistas da América Latina. É refazer a União Soviética aqui no Hemisfério Sul. Sim. E aí, Karina, como é que você... Inclusive, o objetivo era esse. Quando caiu o Muro de Berlim, eles queriam reconstruir o socialismo. O objetivo é esse, na verdade, né? E testar aqui na América do Sul o padrão Tupiniquim, né? Eu vou ler 2 trechinhos aqui dessa reportagem da Gazeta para você comentar em cima, a gente voltar a essa questão mais factual, mais recente. Então, essa reunião do Conselho de Segurança da ONU, e acho que é bom lembrar que Lula, em seus 2 primeiros governos, bateu o pé, queria porque queria um assento, era no Conselho de Segurança da ONU, né? Esse aqui era o Conselho de Direitos Humanos, é um outro conselho equivalente na ONU que estava reunido países como Estados Unidos, Austrália, Canadá, Alemanha e França assinaram esse documento. E ele foi endossado também por governos latino-americanos de esquerda, como Chile, Peru e Colômbia. A reportagem fala aqui, ó, o presidente chileno Gabriel Boric, por exemplo, destacou o caráter ditatorial de Ortega na ONU, enquanto representantes do Brasil permaneceram em silêncio. Se isso aqui não é fazer do Brasil um pária internacional, não sei mais o que é, Karina. A gente sabe muito bem que a Ortega e Lula têm uma relação super estreita, assim como bem Flávio falou, né, no início do programa, sobre as atuações do Foro de São Paulo e de todos os seus líderes que estão completamente alinhados, né, a esse regime. Aqui a gente chega a uma óbvia constatação, né, Cris, que os discursos de Lula e de seu partido, justamente aí com Ortega, renunciando a assinar essa carta aí com a ONU, sobretudo sobre os direitos humanos, né, que são as pautas, inclusive, super abordadas, né, do Partido dos Trabalhadores, porque o Partido dos Trabalhadores, eles lutam o tempo todo pelos direitos humanos, né, eles estão ali lutando por isso. E aqui a gente chega à constatação, né, clara e evidente, como de praxe, uma retórica da esquerda. Né? Eles não passam de uma propaganda enganosa. Mais uma vez, repito aqui que o Lula não passa de uma mentira de mau gosto. Então, o que eles fazem? Na verdade, eles chegam com essa retórica, com essa propaganda de direitos humanos, o próprio MST, né, que tem que ter o direito à propriedade privada, de retirar a propriedade privada, inclusive, tirando aí o direito das pessoas. A gente viu o que aconteceu também na Bahia, agora essas invasões que estão acontecendo no Brasil, que foi dado o aval do governo da esquerda, né, do Lula, depois disso, junto com o Boulos, que autorizou todo o MST a invadir tudo que eles veem pela frente. A gente sabe muito bem que é
para buscar essas terras e vendê-las depois e apossar eles desse dinheiro, dessa terra, enfim, são todas coisas que ninguém fala sobre isso. Ninguém conta isso na mídia, né? Está todo mundo calado. Enquanto eles estão cometendo crimes, todos os dias crimes, e junto com o Fórum de São Paulo, que eu não chamo, não se pode chamar isso de políticos, isso não é política. Isso daqui não passa, né, de uma seita ideológica criminosa, né, que usa a política para os seus fins, para adquirir os meios, né, para chegar ao seu poder. E isso não é política, isso é crime e tem que ser tratado como crime. Então, a organização Fórum de São Paulo, ela tem que ser falada, tem que ser claro a que ela serve, quem são as pessoas que estão dentro delas, porque ela foi construída sorrateiramente, ela veio em silêncio. Ninguém falava sobre ela. Por 16 anos, ninguém soube da existência dessa organização. E hoje ela conta com mais de 120 partidos políticos de quase 30 países da América Latina e do Caribe. Então, a própria Europa, hoje, quando eu falo com os meus amigos e colegas jornalistas, sobretudo aqui na Itália, e conto a eles sobre o Fórum de São Paulo, eles desconhecem o Fórum de São Paulo, eles não sabem, eles não têm ideia do que seja o Fórum de São Paulo e a que serve o Fórum de São Paulo. Então, quando você começa a contar a história e começa a mostrar os fatos que estão acontecendo, sobretudo na ONU, óbvio, o Lula assinar esse documento seria assinar um atestado contra ele mesmo, contra os princípios que ele impôs a esse propósito. Então, é óbvio que ele não vai assinar esse documento. E agora, através da ONU, né, através dessa vitrine que foi exposta, essa atitude de Lula, começa a cair as máscaras, porque essa pessoa que foi pintada, sobretudo na Europa, como o pai dos pobres, como a pessoa que erradicou a fome no Brasil, como uma pessoa que luta pelos direitos humanos, como uma pessoa que foi presa injustamente, eles começam a levantar os olhos e a pensar, falando, mas espera lá, com que tipo de pessoas nós realmente estamos lidando? Navios do Irã que atracam no Rio de Janeiro, todo o governo do Lula em silêncio. Eu não sei se vocês se lembram, mas em 2021, quando o Lula já começou a campanha política dele, ele deu uma entrevista para o jornal El País, onde, nessa entrevista, né, ele fala em relação a Ortega, e a jornalista pergunta a ele, escuta, o que você acha sobre a atitude de Ortega e tudo que ele vem fazendo no país, a perseguição à população, a perseguição à Igreja Católica, a padres, né, ao catolicismo no geral, enfim, o que você acha sobre isso? E ele simplesmente passou pano para Ortega, né? O Lula, ele fala com todas as letras que todo político que começa a se achar, ele começou bem, né? Eu tenho até aqui a frase em aspas que eu queria falar para vocês, porque ele começa bem, ele fala, todo político que começa a se achar imprescindível ou insubstituível começa a virar um pequeno ditador. Por isso eu sou favorável à alternância de poder. Mas aí ele é a contradição de si mesmo, porque logo na sequência da entrevista, ele diz que ele pode ser contra a ditadura de Ortega, mas ele não pode interferir nas decisões de um povo, certo? E nós temos que defender a autodeterminação do povo. E eles sempre tentam fingir que essas eleições nesses países ditatoriais, Cuba, Venezuela, são idôneas. Legítimas. Não são legítimas. Ele chega a comparar Angela Merkel a Ortega, ele chega a comparar o Felipe González a ele fala, mas por que a Angela Merkel fica 16 anos no poder? E a jornalista justamente diz, mas escuta, a Angela Merkel ficou 16 anos no poder e Felipe González 13 anos, mas nenhum deles colocou seus opositores na cadeia. E eu acho que vale reforçar, você já lembrou aí, mas reforçar na memória aqui de quem está nos assistindo, que essa jornalista do El País, bom, o El País é um veículo de esquerda, e essa jornalista claramente ali estava babando por estar entrevistando Lula. Só que o negócio ficou tão absurdo, e relembrar também que na última reeleição de Ortega, né, que está sempre se reelegendo, ele simplesmente mandou prender os opositores. Eu não lembro em qual programa que eu estava participando na semana em que aconteceu isso, essa entrevista do El País, e que eu estava em plena campanha nossa aqui, né?
e que eu disse, imaginem o que o mundo estaria falando se o Bolsonaro tivesse, ele como presidente, ele era presidente, tivesse mandado para a cadeia Lula, Ciro Gomes, na época ainda tinha João Dória, acho que na disputa, Simone Tebet, Soraya Tronic, todos os que concorriam com ele à presidência lá na Nicarágua, ele mandou para a cadeia. Que eleição legítima é essa, né? E a jornalista interrompe ali justamente por isso. Então, conclua aí, eu quis só fazer esse adendo para relembrar os detalhes mesmo. Mas o paradoxo é que ele usa nessa entrevista essa tática de narrativa. Ele fala, se Daniel Ortega persegue os seus opositores assim como eu fui perseguido e colocado na cadeia, aí sim isso é imperdoável. Então, assim, ele joga isso para ele, condenando já aqueles que colocaram ele na cadeia, que na verdade não tinha partido político. Eles foram colocados na cadeia não por perseguição política, mas por crimes que eles cometeram. Crimes de propina, de lavagem de dinheiro, de corrupção, entendeu? Envolvendo outros 30 países que supostamente são também do Foro de São Paulo. Então, todo esse dinheiro, todo esse crime foi desmascarado através do Sérgio Moro, através da Lava Jato, e um processo que foi um dos maiores, hoje, podemos até dizer, do mundo, que tinha tudo para ser um dos maiores processos de corrupção da história, e eles foram, sim, condenados, e eles cometeram, sim, crimes. Agora, as mesmas pessoas que colocaram eles na cadeia foram os mesmos que retiraram eles hoje. Então, não é que foi Bolsonaro ou a oposição que fez isso com eles. Os mesmos que colocaram foram os mesmos que retiraram e os mesmos que compactuam hoje com eles no governo. Aí tem a cooptação do judiciário, que também cooptação das Forças Armadas, faz parte do crescer das ditaduras, a gente pode falar disso daqui a pouco. Fabi, desculpa, demoramos para chegar em você, mas os temas demandam muita explicação alongada, mas eu vou jogar para você na esfera jurídica, que é a tua praia aqui. Vou ler mais um trechinho agora do relatório, esse relatório do Conselho de Segurança da ONU, que o Lula não quis assinar, inclusive os representantes do governo brasileiro ficaram em silêncio, quando até representantes de países de esquerda assinaram. Então, segundo a constatação de peritos da ONU, o regime de Daniel Ortega praticou crimes contra a humanidade. Aí abro aspas para um trecho do relatório. Os supostos abusos que incluem execuções extrajudiciais, detenções arbitrárias, tortura, privação arbitrária de nacionalidade e do direito de permanecer no próprio país, não são um fenômeno isolado, mas o produto do desmantelamento deliberado das instituições democráticas e da destruição do espaço cívico e democrático, fecha aspas. Eles estão enumerando aqui só violações a leis que são quase que internacionais. Por exemplo, todo mundo tem direito a uma nacionalidade no país onde nasce e a permanecer no país, se assim o quiser, né? E as pessoas estão sendo expulsas do país e perdendo a sua nacionalidade lá na Nicarágua. É no mesmo sentido. A Comissão de Direitos Humanos, né, já com a sede em Washington, já tem uma divisão para o Brasil, assim como já tem para a Nicarágua, esses crimes denunciados. Então, para ver como é grave mesmo a questão de liberdade de expressão, tudo que a gente vem discutindo, ela advém de pactos que o Brasil é signatário. Então, essas violações são violações internacionais, e quando foram olhar para isso, né, o Brasil poderia realmente sofrer uma sanção, como é no caso desse atracamento desses 2 navios aqui do Irã. Né? O Brasil tem, primeiro, um pacto, vamos colocar assim, de muita amizade com os Estados Unidos e Israel, um alinhamento profundo, e aí a gente vê que o Lula acaba fazendo o que o professor Olavo também já dizia. O professor Olavo dizia, né, da inversão das elites, que as elites hoje são representadas por esses grupos globalistas, pelas big techs e etc. Ele até dividiu os grupos, falando do imperialismo chinês, do imperialismo russo, colocando eles como 2 correntes, mas que no momento se conflitariam, e é o que a gente está vendo. O Lula, ele atende os interesses, em primeiro lugar, do Foro de São Paulo, que tem a ver com a narcoditadura, né, da América Latina. E ele fica perdido nas narrativas, porque, ao mesmo tempo, ele tem, sim, né, esse financiamento, essas pautas globalistas, essas que são vinculadas à ONU, essas que são vinculadas a governos suprapartidários. Né? Então, se a gente for ver, nenhum país que tem amor a si mesmo concordaria
com a OMS, com a ONU. A gente sabe os problemas que elas nos causaram durante a pandemia, o tanto de mentiras que colocaram para nós goela abaixo e que não tínhamos nem chance de discutir coisas simples. E aí a gente vê, então, essas agendas conflitantes. Então, quando a Karina traz essa entrevista, a gente entende isso, que o Lula fica perdido nas narrativas porque ele tem que atender a dois senhores, a dois grupos, um suprapartidário, OMS, ONU, né, essa coisa globalista, e a outra é o Foro de São Paulo, que tem a ver com a narcoditadura, que tem a ver com o dinheiro da América Latina, e que sim, o Brasil tem essa importância absurda. Então, a gente vê que, por exemplo, nas questões como Rússia, que é tão assim, sensível, com o Brasil, com o mundo colapsando, e talvez, infelizmente, numa pré-guerra, né, pela inabilidade desses líderes todos, a gente vê o Lula tendo um alinhamento não pragmático com a Rússia, como conseguiu o governo Bolsonaro na questão dos fertilizantes, para pôr bem pontualmente, e aí a gente vê um alinhamento ideológico, um alinhamento simplesmente, né, porque concorda com aquelas pautas. Então, essa aproximação do Irã vindo para o Brasil, quando o Chile negou, isso é gravíssimo, porque isso mostra o conflito que tem lá do outro lado, mas que o mundo, por ser multipolar, nessa questão da multipolaridade da Rússia, do Irã, da China, que neste ponto eles concordam, eles querem quebrar com a dolarização dos governos. E a Karina, que está aí na Europa, com certeza ela tem essa visão bem clara de quanto a Europa, a União Europeia, né, os países que estão vinculados ainda à União Europeia, estão sofrendo com esse conflito que já tem um ano da Rússia com a Ucrânia. Porque eu vejo muito claramente que nos objetivos, né, do Putin, do Xi Jinping, de todos esses ditadores, era, sim, né, ir contra a indústria, principalmente a indústria alemã, e está obtendo êxito, está quebrando a rede de manufatura europeia. Então, está deixando, de certa forma, nós, Ocidente, de joelhos. E por trás de tudo isso ainda tem uma coisa muito mais grave, que a gente vê em todas as falas desses ditadores, que é a cristofobia, que é perseguição a quem gosta, né, a quem segue Cristo. Isso é muito claro. Então, na Nicarágua, para voltar e arrematar tudo, nós estamos com um problema que deixaria qualquer ditadura em qualquer época assim completamente abismado. E você não tem uma condenação na ONU, que nem concordamos muito, porque ela não tem esse papel todo, tanto que não conteve essa guerra da Ucrânia com a Rússia, não é uma questão diplomática, mas nem na ONU ele consegue ceder e condenar essas ações absurdas. Então, veja o antagonismo por servir a dois deuses aí muito concretos. Essas duas pautas que vai conflitar, e eu prevejo aí, só olhando esse cenário, Cris, Karina e Flávio, o pessoal que está nos assistindo nessa noite, eu prevejo que vai colapsar. Então, a gente vai ver duas agendas esquerdistas brigando pelo Brasil e no Brasil. Acompanharemos muito em breve isso. É tudo terrível, mas é importante que a gente converse sobre esses assuntos para estarmos cada vez mais alertas, né? E alertando mais gente, as pessoas do nosso entorno, sobre esses pequenos fatos que vão acontecendo e que depois, TSE querendo ou não calar pessoas, calar jornalistas, calar verdades durante a campanha, nós vamos ter que lembrar. Então, é importante que as informações se disseminem. A gente já volta a conversar aqui sobre esses navios do Irã, eu acho que a gente pode se alongar um pouquinho mais nisso, mas eu quero primeiro relembrar aqui, a Fabi falou temos colegas que já estão com passaportes cancelados, então, para quem não sabe, eu e vários dos nossos colegas estamos enfrentando uma série de cancelamentos dessa patrulha progressista, que envolve vários órgãos, né? Não só os partidos de esquerda, os políticos de esquerda e os militantes de esquerda. Alguns dos nossos colegas, como o Fiuza e o Constantino, foram vítimas de censura judicial, tiveram, inclusive, o Fiuza não, mas o passaporte, o Paulo Figueiredo tiveram o passaporte cancelado, mas o Fiuza e o Constantino são colunistas aqui da Gazeta do Povo, e a gente está trazendo essa informação para você porque eles estão tentando tirar de vocês que gostam de nos acompanhar o acesso à opinião do Fiuza e do Constantino, entre tantos outros. E a verdade é que nós sempre encontramos aqui na Gazeta do Povo um lar que nos respeita e nos dá voz à liberdade de expressão. Então, você
é uma peça-chave para nos ajudar com pouco, muito pouco. Curta esse vídeo, siga o canal, a gente está com quase 1 milhão de inscritos já aqui no YouTube. Quando vira 1 milhão, os algoritmos já começam a trabalhar mais a nosso favor, distribuem melhor nosso material, então a gente precisa dessa ajuda também. E assine a Gazeta do Povo clicando no link da descrição do programa. Por apenas R$ 1,90 nos 2 primeiros meses, você terá acesso integral a todos os nossos conteúdos. Depois, o valor da assinatura vai para o preço normal, cerca de R$ 25. Mas se você não puder pagar, claro, pode cancelar a assinatura a qualquer momento. A gente espera que você continue conosco para ajudar a patrocinar esse jornalismo único no Brasil, que expõe as ditaduras, que alerta para os verdadeiros ataques à democracia, que não são aqueles que eles dizem, né, Flávia? Porque eles têm muita lábia para falar sobre atos antidemocráticos, mas na hora de repudiar um presidente que está apoiando ditaduras, se calam. Exatamente, Cris. Eu acho que é importante a gente entrar nessa questão do Irã, porque eu já recomendei aqui no meu comentário passado, e volto a recomendar o livro do nosso colunista da Gazeta, Leonardo Coutinho, chamado Hugo Chávez e o Espectro, né? Como é que o Hugo Chávez, digamos, orquestrou a esquerda latino-americana junto com movimentos narcoterroristas, de tráfico de armas também, e movimentos radicais islâmicos também no mundo todo. A Venezuela virou meio um hub para passagem ilegal de tudo quanto é tipo de tráfico de armas, de drogas e de formação de grupos extremistas islâmicos, né? E essa estratégia, eu escrevi uma série de artigos na Gazeta que eu indico aos nossos leitores, nossa audiência, chamada Epidemia Rosa, né? São várias partes, né? Que eu remeto a essa estratégia, digamos, da união do socialismo com o narcotráfico, daí o Rosa, né? Porque na época isso começou lá com Khrushchev, no final dos anos 50, né? O Khrushchev foi o grande idealizador dessa estratégia de usar o narcotráfico, sobretudo nos países ali do terceiro mundo, como uma arma de subversão do capitalismo e também como recursos para os movimentos comunistas, né? E por isso Rosa, né? Eles chamavam de Epidemia Rosa, era meio um codinome ali que circulava na inteligência soviética na época, justamente o rosa misturando o vermelho do comunismo com o branco da cocaína, né? Por isso, Epidemia Rosa. Isso surge com Khrushchev. A União Soviética treina esse movimento de penetração em gangues e quadrilhas criminosos de tráfico de drogas no terceiro mundo. Isso aí é um projeto longamente treinado de preparação, de estabelecimento de redes, né? Isso chega na América Latina muito forte com o Fidel Castro. O Fidel Castro tenta uma aproximação com o cartel de Medellín, né, com o traficante, Pablo Escobar, nos anos 80. O Hugo Chávez aprende isso com o Fidel, né? O Fidel chegava a falar que o narcotráfico vai ser a arma, que a gente vai furar o capitalismo, nós vamos derrotar o inimigo e tal, nós vamos, além de drogar, de narcotizar esses países, nós vamos também conseguir recursos. E o Fidel dava toda uma justificativa falando que isso não era criminoso, que isso fazia parte da revolução, do bem maior, que era implantar o socialismo, etc. E o Hugo Chávez pega isso e converte isso num grande programa realmente de narcossocialismo, que a gente chama de narcossocialismo hoje. Está muito bem descrito no livro do Leonardo Coutinho, que eu recomendo também à nossa audiência. E entre essas coisas, e o papel do Chávez foi mais importante, mais até do que o Lula nesse sentido. O Chávez, digamos, abriu de vez o Fórum de São Paulo para o narcotráfico internacional e para movimentos terroristas do norte da África, do Irã, né? Então essa costura da Cristina Kirchner ali na década de 90 com o Ahmadinejad foi feita por meio do Chávez e visava justamente o aprimoramento do programa nuclear iraniano, né? Burlando a vigilância internacional, e principalmente dos Estados Unidos, né? E de Israel, né? Ou seja, então por isso que é muito preocupante essa atracagem dos navios iranianos aqui no Brasil hoje, porque num contexto em que o Fórum de São Paulo se restabeleceu no poder, está se reestruturando, né? A gente imagina o que pode estar implicado nesse episódio, né? Realmente é muito preocupante. Será que é uma nova tentativa de fortalecer o regime nuclear iraniano de maneira por baixo dos panos, né?
vai saber, né? Isso tudo precisava ser investigado, né? A gente espera que o parlamento brasileiro tome alguma medida em relação a isso, né? Aproveitando já que isso certamente mancha a imagem do Brasil no exterior, né? A gente quer investigação sobre isso, né? E aí eu queria mais uma vez citar um pouco daquele trecho que o Lula fala em 2005, eu acho importante, eu falei meio por alto, mas eu acho importante citar mais especificamente para a nossa audiência entender o que ele fala, né? Ele fala assim, foi assim que nós, em janeiro de 2003, propusemos ao nosso companheiro, o presidente Chaves, a criação do grupo de amigos para encontrar uma solução tranquila que, graças a Deus, aconteceu na Venezuela. Ou seja, o Lula está falando quando é que o Chaves foi ao poder ali com o referendo em 2003, né? Aí o Lula fala assim, isso só foi possível graças a uma ação política de companheiros. Não era uma ação política de um Estado com outro Estado, ou de um presidente com outro presidente. Quem está lembrado, o Chaves participou de um dos fóruns que fizemos em Havana. E graças a essa relação foi possível construirmos a consolidação do que aconteceu na Venezuela, né? Foi assim que nós pudemos atuar junto a outros países, com os nossos companheiros do movimento social, dos partidos daqueles países, do movimento sindical, sempre utilizando a relação construída no Fórum de São Paulo para que pudéssemos conversar sem que parecesse e sem que as pessoas entendessem qualquer interferência política. Ou seja, ele está assumindo que era uma ação ali clandestina, que eles usavam digamos, a sua posição para os seus países, sem conhecimento dos seus países que eles deviam representar, para atenderem interesses e o projeto comum do Fórum, né? Em 2007 também o Lula volta a falar da importância do Fórum. Ele fala assim, inclusive ele menciona um dos fóruns que eu conheci, o companheiro Daniel Ortega e outros companheiros da Bolívia, do Paraguai, do Equador, etc. E olha a mudança que aconteceu nesses últimos 18 anos. Olhem o mapa da América do Sul hoje, todo tomado pela esquerda, né? Ou seja, o Lula mesmo atribuindo ao Fórum esse papel estratégico, né? Então a gente tem que entender que todas as decisões de política externa, isso aí outros também, teve aquele diplomata na época chanceler, diplomata na época do Fernando Henrique, eu acho, Lampreia, também falando que você não entende as decisões de política externa do lulopetismo sem conhecer o Fórum de São Paulo, né? E a gente tem que entender justamente o que a Fabiana chamou interessante, né? Digamos, essa disputa entre lealdades, né? Porque no presente momento, obviamente, a lealdade última do Lula é o Fórum de São Paulo. O Fórum de São Paulo é a base do movimento socialista latino-americano, sem o qual ele não estaria no poder, né? Mas, claro, no momento que, digamos, que essas duas correntes, o globalismo internacional e, digamos, o narcossocialismo, também muito apoiado por China e Rússia, veem os seus inimigos em comum sendo derrubados, Trump nos Estados Unidos, o próprio Bolsonaro no Brasil, né? Ou seja, eles têm um inimigo comum, que é a direita, o conservadorismo, a base cristã, né? Os movimentos políticos que veem no cristianismo uma força civilizatória, como a Fabiana bem lembrou. No momento que eles veem os inimigos, eles triunfam sobre esses inimigos, aí as divergências começam a aparecer, e o Lula é sempre esse ser macunaímico, né, que tenta transitar, ele tenta aquela retórica, ele vai tentar agradar os dois, mas a lealdade mais prática, mais imediata dele, no momento, é com o Fórum de São Paulo. Então, isso explica um pouco as posições que ele tem tomado agora, explica um pouco essa atracagem dos navios do Irã aqui, que era, digamos, uma aproximação que o Lula e o Chaves e o Fidel sempre idealizaram, a aproximação com os regimes dos ayatolás, e é muito preocupante. A gente espera que o parlamento brasileiro atue muito forte nisso aí, quem sabe criando uma CPI do Fórum de São Paulo, finalmente, que já deveria ter sido feita há muito tempo, né? Quem sabe agora não é um bom momento para isso. Inclusive, o senador americano Marco Rubio, né, da Flórida, ele denunciou isso, ele falou sobre... Ameaçou sanções, né? Ameaçou sanções. O senador americano Ted Cruz também oficialmente já está tentando sanções para o Brasil. Quer dizer, volta de novo aquela história do par internacional. Vou aproveitar, desculpe te interromper, Karina, mas é que eu estou com uma matéria preparada aí para o Lucas mostrar para nós também, que foi publicado pela Gazeta do Povo no dia 2, na quinta-feira da semana passada. Aí, ó, Israel critica Brasil e pede que seja ordenada a saída de navios iranianos. Isso aqui já foi depois que o senador americano Ted Cruz tinha criticado
Aí o representante de Israel, no Twitter, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel, escreveu o seguinte: o Brasil não deve conceder nenhum prêmio a um Estado maligno responsável por inúmeras violações dos direitos humanos contra seus próprios cidadãos, executando ataques terroristas em todo o mundo e distribuindo armas para organizações terroristas em todo o Oriente Médio. O regime iraniano executou dezenas de ataques terroristas contra navios, colocando em perigo a liberdade de navegação marítima. 2 dos ataques ocorreram nas últimas semanas. Fecha aspas. Então, recentemente tem vários ataques contra mulheres, né? Mulheres estão sendo executadas. Também eles falam mais para frente, exato. Né? E aí ele fala que, então, esse é o momento de seguir os passos dados por União Europeia, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão e muitos outros países e destacar aquilo que o regime iraniano realmente é, uma entidade terrorista. Ainda não é tarde para ordenar aos navios que saiam do porto. Foi o tweet do representante do Ministério das Relações Exteriores de Israel. Mensagem mais clara que isso não tem. Veja, a gente acabou de falar que Lula não quis, como presidente do Brasil, assinar uma nota de repúdio ao ditador Ortega, que mata seus concidadãos, prende, expulsa padres do país, expulsa adversários políticos. Agora ele recebe iranianos com esse histórico aqui de entidade terrorista. Eu imagino também como é que isso repercute na União Europeia, né? Se é que eles estão acompanhando o que acontece no Brasil, que a gente sabe que há muitos governos de esquerda aí completamente doutrinados também, achando que estamos salvando a Amazônia. Exato, brava, é isso mesmo que acontece. A matéria que sai é exatamente isso, visto que Lula foi até os Estados Unidos falar com Biden, né, para criar fundos aí para a Amazônia, e de lá só ficou papo e não saiu dinheiro. Então, a narrativa é que agora ele está buscando a China, que ele já tem viagem para a China, e ele está recebendo o Irã, né, para falar entre a China e o Irã de fecharem acordos pela Amazônia. Essa é a narrativa que eles usam, que, na verdade, nada mais passa de uma cortina de fumaça, porque o que tem embaixo disso tudo, a gente sabe o que é. Quais são os interesses escusos. Tanto é que a presença desses navios de guerra iranianos no Brasil é uma preocupação realmente significativa para os Estados Unidos. Né? Então, assim, não só para os Estados Unidos, mas também para aqueles países que estão atentos aos movimentos geopolíticos que estão acontecendo nesse momento. Então, esse bloco do BRICS, né, que nada mais é que também foi aí uma criação do Lula, que também é uma outra configuração, né, do Fórum de São Paulo, aí, que pega esses países também, porque se a gente for ver realmente nas entrelinhas tudo ali que acontece, é tudo a mesma coisa. Então, esse novo bloco que está se criando dessa parte, vai. A gravidade dessa ancoragem desses navios, a gente tem que lembrar, naquele episódio da Cristina Kirchner, foi descoberto depois que a operação envolveu toda a sorte de trânsito ilegal de dinheiros, mercadorias, produtos entre a Argentina e o Irã, né? Então a gente não sabe o que pode estar acontecendo, né? O que tem nesses navios, por exemplo, né? Desculpa te interromper, só para... Não, é realmente isso, porque a própria embaixadora americana no Sudamérica, Elizabeth Bagley, ela fala sobre isso. Ela fala: no passado, esses navios facilitaram o comércio ilegal e atividades terroristas e foram sancionados pelos Estados Unidos. O Brasil é uma nação soberana, mas acreditamos que esses navios não devem atracar em lugar nenhum. Ou seja, tem completamente razão, porque se o passado já condena, então o que está acontecendo agora? Com todas essas junções de eventos e acontecimentos que estão acontecendo nas últimas semanas e nos últimos meses. Então é muito importante estar realmente muito atentos nessas movimentações que estão acontecendo, sob o comando de Lula e sobre essa criação, essa organização que ele tem em volta, né, que já é criada aí desde 1990, que vem atuando, ficou atuando há mais de 16 anos de forma silenciosa, foi taxada como fake news, como algo que não existia, que era uma utopia, e hoje se revela maior e mais poderosa do que aquilo que nós podemos imaginar. Então, realmente, os países têm que se preocupar com o que está acontecendo e têm que dar muita atenção, e realmente essa CPI que o Flávio fala aí, seria importantíssimo fazer. Mas, como nós vemos que as CPIs no Brasil são completamente manipuláveis, porque tudo se manipula, eu não tenho nenhuma esperança que isso aconteça.
a escalada é grande, escalou demais tudo isso, né? Enquanto todo mundo apontou o dedo. E outra coisa importante que eu vou dizer aqui, que muitos jornalistas, inclusive que ignoraram essa notícia e taxaram essa notícia como fake news, muitos deles são ignorantes, mas não só ignorantes, são também ingênuos. Foram ingênuos de não entenderem o que realmente estava acontecendo. Hoje, os fatos estão aí, a história está sendo contada, então, se você realmente quer entender o que está acontecendo, basta ter a curiosidade e o interesse para buscar a verdade dentro dessa sujeira toda que já vem há décadas sendo construída sob o manto da democracia que nunca existiu. Focas aqui um detalhe sórdido dessa chegada dos navios iranianos. Teve uma festinha dentro do navio em que integrantes do governo Lula foram convidados, né, para qual integrantes do governo Lula foram convidados, participaram e, adivinhem, né, já colocaram sigilo sobre a lista de participantes que estiveram na festinha do navio. O que pode estar por trás disso aí, além de uma grande amizade com mais um ditador? Além de tanto caviar e champanhe. Bom, eu vejo com muita preocupação dois fatores aí do Irã atuais. Uma é a discussão de enriquecimento de urânio, então, portanto, né, tecnologia nuclear, e essa tecnologia pode ser transferida de maneira irregular e ilegal, então essas festas poderiam, né, junto com a bebida e todo o deboche, mas está violando, sim, a nossa soberania. O Brasil tem uma política aí para armamento nuclear específica, né, que deve ser, na minha visão, inclusive, até rediscutida, mas não dessa maneira. Um outro problema bem contemporâneo, que eu vejo com muita clareza, são os drones iranianos. Os drones iranianos são feitos de tecnologia barata e que foi usado agora, né, está sendo usado ainda na guerra lá de procuração, né, que a Rússia está fazendo com os Estados Unidos em solo ucraniano, e esses drones têm feito toda a diferença, matando muita gente em solo ucraniano, então os ucranianos estão sofrendo demais. E o Brasil está à mercê aí de várias guerrilhas, né, que nós estamos em volta aqui. A gente tem a situação do Peru, que está super complicada, a própria Nicarágua, a Argentina. Por onde nós olharmos aqui, existe problema. Então, só de pensar da importação ilegal, né, desses drones ou de algo aí nuclear, deixa nós brasileiros que temos um pouquinho de nexo com a realidade atual muito preocupado. Então, aqui eu nem me preocupo com os Estados Unidos, sinceramente, eles que se virem para ajudar a gente nessa, porque o Lula, muito espertamente, foi conversar com o Biden antes de fazer tudo isso, antes de fazer esse alinhamento, né, de deixar os navios iranianos atracarem no porto lá no Rio de Janeiro, e também de dizer que gostaria de fazer viagemzinha à China, né? Então, assim, o Brasil está se colocando num papel extremamente perigoso. Enquanto isso, fica aqui uma pergunta, Cris. E as Forças Armadas? Não é para isso, então, que eles servem? Não é para justamente nos garantir a segurança de invasões externas? Eles não têm preocupação nenhuma com o Irã? Eles não têm preocupação nenhuma com isso que eu estou apontando? Duas coisas factuais: drones e enriquecimento de urânio. Cadê? Cadê vocês? Que já, né, que a gente não pode dizer de outra vertente. Então, isso é o mínimo esperado para que nós tenhamos aqui uma paz social mesmo, né? Que essa briga que está lá fora não venha a ser em solo brasileiro, porque eu também vejo interesses internacionais de todos os lados tentando fazer com que o Brasil se torne uma Ucrânia no futuro. Eu me preocupo. E aí dá para a gente juntar aqui os Soros, né? George Soros, e alguns também agentes americanos esquerdistas também vieram ao Brasil para tentar colocar mais lenha nessa fogueira aqui. Vamos fazer uma rodada agora um pouco mais rápida aqui para a gente tentar abordar a questão, mas a Fabi trouxe vários elementos aí que eu acho que merecem estar nessa conversa sobre as relações de Lula com ditadores, porque tem outros governantes ou representantes de governos que não são ditaduras, mas que em algum aspecto estão unidos com essas intenções de Lula aí, que quando envolve a Amazônia, a questão da Amazônia, né? Aí a Fabi falou, Lula foi conversar com Biden, a Marina Silva também esteve conversando com o secretário americano,
tudo para tentar conseguir mais dinheiro americano para o tal do Fundo Amazônia, que nunca chegou, diga-se de passagem, para entidade indígena nenhuma, FUNAI, as entidades oficiais, não. Essa grana entrava para ONGs e não chegava na ponta. Agora estão aí espremendo, parou um pouco a conversa, porque é tanta denúncia envolvendo o governo Lula, que pararam de falar um pouco de desnutrição de Yanomamis, mas estavam com essa narrativa, a gente já fez programa inteiro sobre isso, e de novo, acho que é importante a gente falar, né? Não tem a ver com ditaduras apoiando as causas de defesa, muito entre aspas, da Amazônia, que Lula propaga, mas aí tem governos democráticos apoiando e endossando essas narrativas. Ele vai ganhando força como um ditador que não é ditador, como um defensor do clima que não é, a gente sabe também, e deixando esse dinheiro de George Soros, de países como Alemanha e Noruega, com interesses diversos da nossa Amazônia, aos próprios Estados Unidos, né? Flávia, acho que vou começar por você. Cris, a gente está num momento no mundo realmente muito complexo, né? Porque, por um lado, a gente tem essas ditaduras mais escancaradas, né? A Nicarágua aí é o exemplo mais claro. Por outro lado, a gente tem aquilo que a Fabiana chamou muito bem, que são esse movimento globalista que cria regimes que, em tese, historicamente, eram chamados de democracia, mas a gente viu que na pandemia que não são mais democracia coisa nenhuma, né? Então a gente viu a Alemanha tomando atitudes ditatoriais, França, Estados Unidos, presos e isolados e, digamos, entre eles, fazendo negociações totalmente alheias aos interesses dos povos que eles pretendem representar, né? Isso nunca foi tão drástico, acho que na história humana, pelo menos na história do Ocidente, que a gente entende as democracias liberais no Ocidente, né? A gente nunca chegou numa fase como essa. E, obviamente, o que a gente vai ver é que essas populações dos países, ainda que se pretendem democráticos, estão no meio dessa guerra entre aquilo que, mais uma vez, o Olavo, com muita presciência, mostrava que eram blocos, que ele chamava de blocos, ele chamava de vários tipos de globalismo, né? Mas a gente poderia chamar também de imperialismo, né? São regimes imperialistas que digamos, propõem um controle sobre o mundo como um todo, né? Um controle sobre várias esferas, inclusive a esfera da vida privada dos países, né? Então a gente vai ter uma série de conflitos. Aí a guerra na Rússia e Ucrânia digamos, talvez o ponto-chave, né? Inclusive bota muitas pessoas em estado totalmente apalermado, sem saber para onde ir, né? Eu vejo uma parte da direita, por exemplo, acha que o Putin é anti-globalista, porque ele, claro, ele combate digamos, globalismo do Soros, e que supostamente seria representado pelo Zelensky. Tem uma parte de verdade, mas obviamente o Putin não tem nada a ver com, digamos, com aquilo que é o antiglobalismo do ponto de vista conservador e da direita, né? A gente tem que lembrar, o Putin é um dos grandes também fomentadores e patrocinadores do próprio Fórum de São Paulo. O Putin, de um lado, e a China, né? Esses movimentos, talvez o Chaves e o Maduro não tivessem perpetuado tanto no poder se não tivesse apoio russo, né? Isso aí é óbvio, a própria Nicarágua, né? Então a gente tem esse movimento muito complexo no mundo, e o Brasil, enquanto essas coisas estão acontecendo, a gente tem um governo de esquerda que está totalmente alinhado com esses dois movimentos, ele vai para um, vai para o outro. Claro, o Fórum de São Paulo tem prevalência nos interesses estratégicos do lulopetismo, e cada vez mais distante da população, mas cada vez falando mais em nome dos direitos, das minorias, etc., quando, na verdade, essas minorias estão totalmente alijadas, as minorias reais, né, as pessoas de carne e osso, estão totalmente alijadas de qualquer decisão, de qualquer capacidade de fiscalização dos donos do poder hoje, né? Isso que é o que torna a situação muito mais delicada. Enquanto isso, o Brasil se perde em discussões de banheiro trans, não sei o quê, essas bobagens, enquanto o mundo está numa complexidade absurda. A gente vê a China investindo muito em desenvolvimento de tecnologia, de investimento militar, investimento científico, né? Os países se preparando para um grande colapso, uma grande crise, eventualmente uma grande guerra, e o Brasil aí envolto em discussões se fulano chamou ele de ela, usou o pronome tal, ou racismo estrutural, essas bobagens, né? E claro que isso faz parte um pouco da lavagem cerebral e de um projeto de debilitação também da inteligência brasileira nacional, porque, claro, um organismo social debilitado não consegue reagir a intervenções que vêm de fora de todos os tipos, né? Diga, Karina. Não, aproveitando o gancho aqui com o Flávio, voltando, já que a gente está falando tanto do professor Olavo essa noite, é interessante a gente
trazer para esse seu ponto é a escola de Frankfurt, né? Porque tudo isso que está acontecendo nada mais é que isso, porque eles criaram essa dialética negativa, onde tudo tem que explorar tudo que é mal, tudo que é negativo, isso tem que ser uma exploração constante, ou seja, você tem que destruir a família, você tem que falar mal da família, você tem que falar mal do vizinho, você tem que falar mal dos empregados, você tem que falar mal do proletariado, você tem que falar mal dos empresários, você tem que falar mal de todo mundo, e isso é um ciclo completamente vicioso que nunca tem fim, e eles se tornam infinito nisso tudo. Então, o Marx cria essa crítica radical, né, de tudo quanto existe, que o próprio professor Olavo ele fala sobre isso. Então, quando você... E ele acaba assim, né, eu vou fazer um parênteses aqui com o professor Olavo, que ele fala, quando você se torna o crítico radical de tudo que existe, você se transformou no demônio. O demônio está livre de todas as obrigações humanas. O demônio só tem direitos, e o direito dele é fazer o mal contra aquilo que é mal. Como tudo é mal, né? Tudo é mal aqui que a gente está vivendo, ele pode fazer o mal contra tudo. Então, ou seja, assim, ele jamais será condenado ou acusado. É isso que a gente está vivendo hoje no mundo. Então, vai muito além de direita, esquerda, comunismo, nazismo. A gente está assim, em uma outra fase ideológica, graças aos alemães, né, que criaram a escola de Frankfurt, que fizeram tudo isso. Enfim, um ciclo que também tem que ser desvendado e desmoralizado, que é muito mais complexo e difícil de se fazer. Mas cabe tudo no mesmo balaio Lula, né? Porque tem, Fabi, tanto esse apoio ao comunismo, embora eles digam que o comunismo é uma coisa dinossáurica, que não existe mais, está firme e forte na Rússia, se reformulou, na verdade, na China, mas tem perseguição e sumiço de adversários todos os dias na China. A ONU mesmo está denunciando agora o caso dos campos de concentração uigures, tentou aí... esse repúdio internacional à Nicarágua, do qual o Brasil ficou fora por causa de Lula, e nesse balaio também cai a guerra cultural, da qual a escola de Frankfurt é uma parte, mas Lula e todos os seus asseclas, e essa militância idiotizada, que passou por essa lavagem cerebral e não se percebe vítima, adora se fazer de vítima, mas não se percebe vítima, né? Tá tudo no mesmo balaio, mas é um balaio de poder, e de um poder meio que imposto à força. A gente sabe que tem muito desse poder que vai sendo aceito por essa lavagem cerebral mesmo, por essa doutrinação que infelizmente pegou forte no Brasil, mas também tem a força, né, da imposição dessas ideias através de, inclusive, de uniões internacionais. Você trouxe a questão do globalismo, mas eu acho que vale finalizar explicando um pouquinho melhor as tuas ideias sobre isso. Sim, Cris. Eles acabam fazendo todos os meios de ação entrarem em vigor e a gente quase não percebe. Então, essa questão da cultura, ela é muito forte no Brasil e no mundo inteiro, né? Então, por exemplo, essa guerra da Ucrânia com a Rússia, a gente viu muito forte os russos invadindo a Ucrânia e como a comunidade ou o Ocidente reagiu, acendendo luzes amarelas e azuis, né? Então, assim, é realmente uma cultura um pouco imbecil, porque isso pouco ajuda. E ficou falando o tempo inteiro de tentar construir alguma coisa via ONU. As sanções não adiantaram, não adiantou nenhum discurso duro, porque se trata de coisas concretas. Isso foi alertado, eu lembro das falas do Trump, né? O pessoal quer morrer quando a gente fala isso, mas era meio óbvio. O Putin, ele falava que ele ia invadir, não foi blefe. Tinha toda uma narrativa, ele montou, foi precipitado, foi premeditado, né? Ele criou até uma forma de calçar a economia dele. E no Brasil, olha só, nós vemos as duas correntes que a gente está falando no poder. A gente tem que lembrar que o vice é Geraldo Alckmin, e ele encabeça aí, talvez, a cultura latino-americana que está de olho para esses globalistas ONU, suprapartidários, que tem a ver também com a questão da Amazônia. Petros, né, ele disse recentemente, eu acho recente na história, dizer que a Amazônia deles era para vir militares dessas forças suprapartidárias. E no Brasil não está diferente disso. Se ficar na mão do Lula, entra esses narcoditadores que têm interesses no Brasil, principalmente de corredor de passagem. Se for para o vice Alckmin, é capaz da Amazônia servir, então, a Amazônia pertence a ninguém, pertence ao mundo, o pulmão do mundo, aquela visão
completamente equivocada. Macron disse isso abertamente, né? Exatamente. Macron falou isso tem com a todas ver as com letras. Macron, com Trudeau, com esses líderes globalistas que deixaram tão assim aflorado o que são na pandemia, e parece que o pessoal já se esqueceu. E aí a gente entra com a agenda SG, na agenda verde, e que existe essa forçação de barra para o Brasil se alinhar, sendo que a Europa está surtindo os efeitos reais de ter feito isso de uma forma de pagação de pauta sem olhar para os problemas reais. Então, hoje eles são escravos da energia russa porque simplesmente, né, aposentaram e falaram, não, a gente tem que ser aqui politicamente limpos. E aí agora a gente vê todos eles quebrando. E eu perguntaria, o que vale mais? A fome, né, desses cidadãos e a quebra real da Europa, da União Europeia e dos valores ocidentais todinhos entrelaçados, ou, né, essa pagação de pau aí, desculpa falar assim, mas eu fico bem irritada, dessa agenda verde. Então, a gente vê Marina Silva, então, nesse governo tem muita representatividade dessa agenda, que não tem nada a ver com realidade. A realidade é dura, tem que se pensar em tudo isso, mas de uma forma pragmática. Então, o Brasil, infelizmente, está em vias de colapsar, até mesmo porque dentro do próprio governo ele vislumbra essas duas agendas que em algum momento elas vão entrar em choque, mas enquanto isso, os brasileiros sofrem e padecem de uma mídia que não aborda esses pontos que nós trouxemos nesta noite, muito rico esse debate, e que está sendo implementado na minha área, eu posso dizer com prazer, até o livro aqui não é jabá não, mas é uma recomendação que eu sempre faço. Juristocracia deve estar invertido aí, porque a câmera fica invertida, mas Juristocracia, que é uma questão de honra. Quem ler sobre isso e saber que não é ativismo judicial, é juristocracia sendo implementada, e o Brasil está dando certo, infelizmente, para nós brasileiros. Muita coisa importante. Essa questão das mudanças climáticas e toda essa agenda vai render mais um programa. A gente já fez programa sobre isso, mas é sempre um tema atual, porque novos elementos vão surgindo. Antes de encerrar, tem um recado importante para você que está nos acompanhando. Lembra que eu disse mais cedo no programa que estamos enfrentando a patrulha e a censura? Pois bem, o Rodrigo Constantino gravou um recado para ensinar para a esquerda o que é opinião de verdade. Assista. Lucas já vai soltar para nós aí, tá procurando o vídeo, né, Lucas? Chamei. Mas é um vídeo que o Rodrigo Constantino gravou para nós, o Rodrigo Constantino que está fora do ar em muitos canais, né, e a audiência com bastante saudades. Vamos lá, então? Não está conseguindo? Opinião para mim é dizer o que eu penso. Nas minhas colunas na Gazeta do Povo, em vídeos, entrevistas. Vejo o que está acontecendo e interpreto. Lembro da história, das centenas de livros que eu já li e penso no contexto atual. Se eu não falo o que eu penso, não é opinião, é só uma ideia. Que o pessoal do politicamente correto não quer que ninguém conheça. Por isso, faço o convite para você assinar a Gazeta do Povo, para acompanhar a minha coluna e o noticiário mais independente do Brasil. Opinião com coragem é aqui mesmo. Bem, agora chegou a sua vez. Se você clicar no link que está na descrição do vídeo, consegue assinar a Gazeta do Povo e nos ajudar pagando apenas R$ 1,90 por mês nos 2 primeiros meses. E pode cancelar a assinatura, claro, quando quiser. Mas a gente acha que você vai continuar conosco, porque você vai ler com exclusividade as colunas do Rodrigo Constantino, as minhas, do Flávio Gordon, do Paulo Pozonoff, que também participa aqui do programa, e de mais 40 colunistas. Tem muito material exclusivo para assinantes. Então, venha fazer parte da nossa comunidade. Flávio, começa a rodada de despedidas por você. Obrigada por mais esse belíssimo programa. Muita aula, muita história, relembrando muitas coisas aqui, ainda que difíceis e doídas para quem quer o Brasil democrático, né? Valorizando a liberdade, mas a gente precisa falar dessas coisas também. Obrigado, Cris. Agradeço sempre você, a Karina, a Fabiana, a nossa audiência. É sempre um prazer, um privilégio ter esse espaço e ter essa interlocução tão qualificada assim, e certamente esses temas que a gente tocou hoje
vai ter uma série de desdobramentos e a gente vai poder voltar a falar dessas coisas. Obrigado a todos, boa noite. Karina, obrigado por participar. Eu sei que aí na Itália a hora já está avançada, mas é sempre um prazer te segurar acordado um pouquinho mais para trazer tanta opinião para nós aqui e informação também. Devo dizer que o prazer é todo meu. Para mim é sempre um grande aprendizado estar aqui com você, com o Flávio, que dá sempre uma aula maravilhosa de tudo que aconteceu e vem acontecendo. Enfim, ele é maravilhoso e para mim é um prazer estar aqui dividindo tela com ele. Com a Fabi também, que eu tive o prazer e a honra de estar com ela aqui hoje também, pela primeira vez que a gente se vê ali na internet e tal, mas assim, hoje foi o nosso primeiro encontro virtual. Espero o primeiro de muitos, viu, Fabi? Um prazer enorme ter você também aqui com a gente. E, Cris, você sabe, né? Você sabe que quando eu fico muito tempo longe de você, sinto saudades. Então, quero te ver mais e mais e mais, tá bom? Vamos programar. A gente brinca que é a nossa terapia de grupo, né, Fabi? Nós e a nossa audiência. Eu sei que todo mundo que está aqui nos acompanhando sai mais leve, ainda que os assuntos que a gente aborde sejam sempre ou rotineiramente pesados. Obrigada, viu, Fabi? Eu que agradeço, Cris, porque o pessoal fica assistindo essa mídia militante aí, dá a impressão que ninguém está pensando o que a gente abordou, por exemplo, hoje, né? Então, essa discussão foi muito rica mesmo e abre os olhos de que existem muitas outras pessoas também preocupadas com o que é justo, lícito, moral, ético e normal, tá, gente? Porque as outras agendas parecem coisa de biruta. Agradeço, Karina, pela gentileza, muito obrigada. Flávio, sempre realmente aprendemos demais. Cris, nossa terapia de grupo fica cada vez melhor. Gosto muito de estar com vocês. Muito obrigada ao pessoal do Gazeta do Povo. Gazeta do Povo, esse jornal que tem 104 anos e que eu também tenho o privilégio de estar aqui com todos vocês. Muito obrigada, boa noite e até a próxima. Obrigada. Só lembrando que a Fabi não escreve para a Gazeta, mas volta na quinta-feira à noite no programa Fora dos Autos, porque ela é uma comentarista aqui múltipla. Está na segunda-feira, no Segunda Opinião, de tempos em tempos, e toda quinta-feira no Fora dos Autos. E agradeço demais a tua audiência, a participação no chat. Se você ainda não escreveu, deixa um comentário aí, curta, compartilhe para o programa chegar a mais gente. E até a próxima segunda, às 8 da noite.